aí da mesmo padrão de ontem, né? Da nossa aula de ontem. A página, deixa eu só pegar aqui a página. 164. Isso mesmo, 164. Nossa página 164 da nossa correção da nossa atividade, né? Ainda falando sobre fração. Pessoal, só antes de mais nada, eu queria saber de vocês como é que foi a prova hoje da professora. Foi legal a experiência? A Professor, foi plataforma? muito boa Achei a fácil. prova. Foi bem facinho, foi fácil. Achei fácil. Foi boa. Achei fácil. Foi muito difícil, não. Ah, graças a Deus. Que bom. Todo mundo conseguiu acessar direitinho, enviar, né? Eu tirei 10. Quem foi que tirou 10? Quem foi que tirou 10? Eu. Eu que. Eu, Vitória. Ah, vocês falam comigo como se eu tivesse vendo vocês, porque às vezes o áudio aqui do meu iMac aqui é meio complicado, sabe? Certo. Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus, que bom, pessoal. A nossa prova já está marcada, eu já marquei com a coordenação e depois vocês vão ficar sabendo o dia direitinho, tá legal? Ok. Então, Vai é colocar bom, na né? plataforma, professor? Como é? Você vai colocar na plataforma? Vou colocar a plataforma, vou colocar as páginas para utilizar, vai ter as atividades de revisão, vai ter tudo bonitinho para vocês, tá legal? Ok. Quarentena chata. Ai, tá ligado. Tá ligado lá? Ah, pessoal, tinha na brincadeira, vamos lá, né? Aí. Tem um cantor na turma aí, viu? Talentos aí. Esses talentos eu vou passar para a irmã Maria Dalva aí, quando voltar, nós fazemos nossa sexta cultural. Talentos do sexto ano. Tá Talentos da nossa... cantando aí, meu povo. Talentos da nossa Muito terra. bom. Pronto, pessoal, vamos lá. Já brincamos, já conversamos. Ó. Quinta questão. A quinta questão, pessoal, ela diz o seguinte pra gente, ó. Cada recipiente a seguir tem a capacidade de 1.200 ml. Quando ele fala esse 1.200 ml, pessoal, é como se eu estivesse falando 1 litro e 200 ml, ou 1 litro e 200, como a maioria das pessoas estão acostumadas a conhecer. Ó, os três recipientes, o recipiente A, o recipiente B, o recipiente C e o recipiente D, os quatro recipientes eles têm a mesma capacidade. Ou seja, eles têm a mesma estrutura, eles têm o mesmo volume, eles são iguais, eles são do mesmo tamanho. Só que tem um detalhe. Em cada um desses aqui, ele foi colocado uma certa quantidade de suco até determinada altura. Ou seja, ele não tá, nenhum desses, nem o A, nem o B, nem o C, nem o D, estão com sua capacidade total com a sua capacidade total. Então, só um instante. Vamos lá. Então, nenhum desses aqui, pessoal, está com a sua capacidade total de litros, né? A sua capacidade total. Aí o que a questão quer da gente, ó? Sabendo que as marcações dividem cada recipiente em partes com a mesma capacidade, determine. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, pessoal, que essas marcaçõezinhas aqui, que eu estou mostrando com a mãozinha, ó, cada marcaçãozinha dessa está dividindo esse recipiente de forma igual. Ou seja, o recipiente A ele está dividido em três partes e essas três partes são o quê? São iguais. Entendido? Então tem que ter atenção com relação a isso aí. As três partes, parte 1, parte 2 e parte 3, elas são iguais. Elas são de maneiras iguais, tá bem? Então, vamos lá. O recipiente B, da mesma maneira, ele está sendo dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Recipiente C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. E o recipiente D, em mais partes ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, essa questão aqui ela é muito importante, porque um dos próximos conteúdos que nós vamos ver de geometria será um conteúdo que vai falar sobre capacidade. Então, eu preciso determinar as capacidades do objeto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Me respondam aí. Esses objetos aqui, esses recipientes, eles têm que forma geométrica? Cilindro. Cilindro. Forma do cilindro.
vocês, na parte de geometria de vocês, vocês estão estudando simplesmente os corpos quadrados. É o quadrado, é o paralelepípedo, esse tipo de figura. Mas mais para frente, no estudo de geometria de vocês, vocês vão estudar o quê? Os corpos redondos. Nesse caso aqui, ó, cilindros. Opa, pode falar. Quando que a gente vai estudar sobre raio e essa parte aí sobre corpos redondos? Pronto. Creio eu, querida, creio eu que vocês vão dar uma leve introdução lá para o oitavo ano. No oitavo ano V e no nono ano também V. Aqui para nós de sexto ano, eu vou estar comentando de maneira só da parte de capacidade. Eu não vou estar entrando em específico no cálculo de áreas e de volume dessas figuras, porque elas vão envolver propriedades numéricas que vocês não estudaram ainda, né? Que a gente vai estudar futuramente. Então, tudo calma. Mas vocês estudam isso no nosso colégio, vocês, creio eu, que se me falar a memória, vocês começam a ver essa parte aí no oitavo ano. Que, inclusive, lá no oitavo ano de vocês, é o ano que vocês começam a estudar a parte de ciências, a parte de ciência dividida, né? Hoje em dia vocês não tem só ciências com o professor Luiz Cláudio, né? Aí no oitavo ano do colégio, essa ciência ela vai se dividir em três. Em vez de ter uma ciência, vocês terão três disciplinas, que é física, química e biologia, tá bem? Então vamos lá. Continuando. Sabendo que as marcações dividem cada recipiente em partes com a mesma capacidade, determine uma fração que represente a quantidade de líquido em relação à capacidade total de cada recipiente. O que ele quer com isso? Ele quer que você mostre, pessoal, a fração que representa a quantidade de líquido de cada recipiente. Ó, aqui, ó, esse primeiro líquido aqui, esse primeiro recipiente, recipiente A, qual é a fração que vai representar a quantidade de líquido? Ó, perceba que eu dividi ele em três, ó. 1, 2, 3. Então, o que vai acontecer, ó? Quem é o todo? 3. O todo é 3. Quem é a parte líquida que eu quero mostrar? É apenas 1. Então, quem é a resposta? Com relação, pessoal, à capacidade do líquido. Quanto é que vale a resposta? 1/3. Entendido? Que isso da capacidade do líquido. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Galerinha, se eu perguntasse para vocês qual era a fração, isso do primeiro recipiente, que falaria sobre a capacidade que está vazia, como era que eu poderia representar isso? Ó, a capacidade que eu tenho aqui do líquido é de 1/3, ou seja, o recipiente ele tem 1/3 do líquido aqui, dentro, nessa parte aqui. Agora, se eu perguntasse a vocês qual é a parte vazia, qual seria a fração que eu estaria representando? Você saberia me dizer? Justamente. Quem é o total? Sempre vai ser 3. No caso do nosso recipiente. Sempre vai ser 3. Quem é a parte que está vazia? 2. Então, aqui, ó, essa primeira fração de cima, ela está me mostrando a parte que está falando sobre a quantidade de líquido do recipiente, que é 1/3. Por que é 1/3, professor? Porque eu dividi ele em 3 partes, tá aqui o 3, e ele só tem uma parte, uma dessas 3 partes está preenchida com líquido, tá aqui ela, ó. Então, a parte que fala do líquido é 1/3. E a parte que está vazia fala de 2/3. Então, sempre tenham cuidado com o que a questão está pedindo. A fração, você tem que identificar que tipo de fração é que ele está pedindo. Se é em relação ao que está ocupado ou se é em relação ao que está vazio. No caso da nossa questão em específico, ela pergunta do que está ocupado, que foi a primeira resposta aqui. Que no caso, equivale a 1/3 da paradinha aí. Entendido? Tranquilo? Show. Só ver uma coisa aqui, pessoal. Então vamos lá. Continuando. Depois eu vejo onde eu apago isso aqui. Então vamos lá. E do recipiente B? E do recipiente B? Tá aqui o recipiente B. Qual vai ser a fração que vai representar a quantidade de líquidos? Olha, o recipiente B, ó, todos são iguais. Eu só dividi de maneira diferente. Então vamos lá. Ó. Aqui no recipiente B, eu dividi em quantas partes? 1, 2, 3 e 4 partes. Dessas 4 partes, eu preenchi com um suco até quanto? Primeiro eu preenchi, a segunda
e a terceira. Então, qual seria a fração que representaria essa questão, essa alternativa B? 3, 3/4. pessoal? 3/4. 3 quartos. Pronto. A casa de vocês tem quantos quartos? 3. Na minha tem 4. 4. 3. 4. Então vamos lá, continuando. Tirando a brincadeira de lado, continuando. Né? Continuando. Então, dessa figura aqui, a parte que eu vou ter é o quê? 3/4 de suco. Ou seja, na minha figura B, 3/4 dessa figura vai estar preenchido com esse líquidozinho laranja aí. Entendido? Tranquilo. Letra C, ainda falando sobre a quantidade de suco. Ó. Na letra C, a pessoa fez diferente. Ela dividiu o quê? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ela dividiu em 6 partes essa minha figura. Como ela dividiu em 6 partes, ela preencheu até quanto? 1, 2, 3. Qual seria a fração que poderia representar minha figura C? Qual seria? Diga aí para mim, 3 por favor. sextos. 3 sextos. 3 3 sextos. sextos. 3 sextos. Tranquilo. Agora, se eu perguntasse a vocês, eu digo, pessoal, essa figura C, na figura C, todos prestem atenção aí, ó. Na figura C, a figura que eu estou representando aqui, a minha quantidade de suco, é 3 sextos. Agora, se eu perguntasse a vocês, galerinha, qual outra fração eu poderia estar demonstrando essa minha alternativa C? Qual seria? 1/2. 1/2. Quem? 1/2. 1/2. 1/2, porque muito bem, quem falou, a galera que falou aí, falou muito bem. Por que 1/2, professor? Porque se eu dividir aqui em cima por 3, quanto é 3 dividido por 3? Dá 1. Ou 1 feio. Esqueci um aqui. 1. E quem é 6 dividido por 3? 2. 2. Então, essas duas figuras, essas duas frações podem estar representando essa minha figura aqui. Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque aqui eu estou mostrando, no caso dessa primeira aqui, que é 3 sextos, a quantidade real mesmo. Porque eu peguei meu recipiente e dividi ele em 6 partes. Essa divisão de 6 partes, eu enchi ela até quanto? Até a metade. Por isso que eu tanto posso falar que essa minha resposta pode ser 3 sextos ou então 1/2. Por quê, professor? Essa fração aqui, ó, essa primeira fração em relação à segunda, elas são conhecidas como frações equivalentes. Ou seja, são a mesma coisa. É como você chegar lá na cantina e pedir assim, tio Messias, me dê o suco de maracujá. Aí ele disser assim, não, só tem de peroba. Aí você é a mesma coisa. São questões equivalentes. Entendido, crianças? Vamos lá. Na alternativa D, agora aqui, pessoal, o que foi que ele fez? Ó, observe que todos têm a mesma capacidade. Se todos têm a mesma capacidade, vamos para a alternativa D aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 divisões. Dessas 8 divisões, o aluno encheu até onde? Encheu a primeira, encheu a segunda, encheu a terceira, encheu a quarta e encheu a quinta. Então, a fração que vai representar isso aqui é quem? Está aqui ela. 5 oitavos. 5 oitavos. 5 oitavos. Que é a fração que vai estar representando a minha figura aí. Entendido? Ó? Só posicionar aqui para ficar melhor para vocês de observar, né? E fazer as correções. Ó. Aqui embaixo, ó. A figura A foi quanto? 1/3. Entendido? A figura B, 3/4. A figura C, 3 sextos, ou então 1/2, não tem problema nenhum. E a figura D, 5 oitavos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Pessoal, essa fração B e a fração D, ela pode ser simplificada? Sim ou não? Não. Não. Não pode não. Não. Ela não pode ser simplificada, pessoal, porque esses números eles têm divisores diferentes. No caso, o 3 só pode ser dividido por 3. Aqui embaixo, ó, não tem como eu dividir o 4 por 3. Aqui nessa letra D, o 5, ele só pode ser dividido por 5, ou então por ele mesmo. É claro, por 5. E o 8 não pode ser dividido por 5, então eu não posso simplificar.
Essas frações que não podem ser simplificadas, pessoal, elas são conhecidas como frações irredutíveis. Ou seja, eu não consigo mais diminuir ela. Perceba que a gente comentou bem aqui, ó. Cadê? A gente comentou bem aqui, ó. Nessa fração aqui, ó, nesse recipiente C, a fração que eu tenho é uma fração que é de quanto? Que é de 3. Aqui, 3 sextos. Nesse caso aqui, pessoal, essa fração está correta, não tem problema nenhum. Mas eu posso reduzir ela? Posso. Foi o que nós comentamos. 3 dividido por 3 vai dar 1. Dividir aqui em cima por 3. E embaixo também vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? 3. Dá 3 não, dá 2. Então, sabendo disso, ó, essas frações aqui são o quê? São frações equivalentes. Agora aqui essa fração 3 sextos, ela é uma fração redutível. Eu posso reduzir ela, diminuir ela. Já essa fração aqui de 1/2, eu não posso reduzi-la. Entendido? Essa é a grande diferença entre as colocações que às vezes a gente acaba fazendo de frações. Tá legal? Então vamos Daniel, lá. Pode falar, pode perguntar. qual seria a fração total somando essas que a gente fez? Se a gente for somar tudo, ó, a primeira coisa que a gente teria que fazer, ó, observe que todas essas frações aqui, elas têm denominadores diferentes. E lá no vídeo passado, o que foi que eu disse para vocês, pessoal? Quando a gente for fazer, eu comentei com vocês 4 tipos de operações de frações. Depois, quem perdeu a aula, tá lá na nossa página no YouTube lá. Ó, eu tenho 4 tipos de operações com vocês. A primeira foi a soma, depois foi subtração, depois foi multiplicação e depois foi divisão de fração. Eu comentei com vocês que a soma e a subtração, elas são casos especiais. Por quê? Porque você só pode fazer a soma e a subtração se você verificar os denominadores. O que foi que eu tinha dito lá? Eu disse, olha, pessoal, se o denominador for igual da primeira fração e da segunda fração, você repete o denominador e soma os numeradores. Lembram disso? Se fosse na subtração, repete o denominador e subtrai os numeradores. Aí eu coloquei uma observação lá. Eu disse, olha, pessoal, e se for diferente? Aí quando é diferente, pessoal, você tem que tirar o MMC. Nesse caso aqui, nós teríamos que tirar o MMC de quem? De 3, de 4, de 6 e de 8. Quando eu tirasse esse MMC aqui, aí eu poderia fazer a minha soma ou subtração, o que eu quiser. Na letra B aqui, ó, a gente vai usar uma operação dessas. A gente vai usar uma dessas operações. Que é quem? Que é a multiplicação. Eu disse para vocês, pessoal, a multiplicação e a divisão de fração é o que existe de mais fácil, porque não depende do denominador. Você simplesmente faz a operação. Multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Divisão, eu disse para vocês que na divisão, você primeiro ia nomear as frações. Primeira fração e segunda fração. Primeira fração, você faz o quê? Repete a primeira fração e depois multiplica pelo inverso da segunda fração. Lembram disso? Quem é que lembra aí, por favor? Pessoal, estão ouvindo? Dormiram? Pessoal? Opa. Oi, oi. E aí? Lembramos. Tava baixo aqui. Essa pergunta devia ser uma pergunta retórica. Os Corlina falando retórica. Então vamos lá. Entendido, vamos lá. Letra B diz o seguinte, ó. A quantidade de líquido contida em cada recipiente. Perceba que no começo da questão... Eu pedi para você repetir a pergunta para ela. Oi? A Sofia pediu para você repetir a pergunta para ela.
A pergunta, Sofia, acho que foi a Júlia que fez. A pergunta que ela fez, Sofia, foi o seguinte: se eu somasse todas essas frações aqui, ó, aqui na letra A, ó, se eu somasse todas elas, quanto é que daria? Aí, ela nem perguntou quanto é que daria. A pessoa daria para somar isso aqui? Daria. Só que você teria que fazer o quê? Fazer o MMC desses 4 valores, de 3, de 4, de 6 e de 8. Após fazer o MMC, você poderia fazer a soma ou a subtração, se assim preferisse. Tá legal? Não teria problema. Vamos lá. Letra B. A quantidade de líquido contida em cada recipiente. O nosso recipiente, a capacidade máxima dele é de 120 litros, não, 120 ml de qualquer líquido que você quiser colocar dentro. 1.200 ml. Oi? É 1.200 ml. É, 1.200 ml. Olha, eu vou fazer aqui a da primeira situação. Ó. O que vai acontecer? A primeira figura, ela diz que a quantidade de líquido que tem em relação à fração é 1/3. Então, eu vou botar aqui. Ó. 1/3. Né? O nosso recipiente, ele tem a capacidade total de 1.200. E 200 feio. Tô fazendo aqui com o mouse, pessoal, é horrível de fazer. 1.200. Vamos lá. Aqui eu tenho uma multiplicação de fração, né? Professor, cadê as frações? Tá aqui. Primeira fração e segunda fração. Debaixo do 1.200 tem quem? Sempre tem o algarismo 1. Então, na multiplicação que eu comentei com vocês em episódios passados, é quem? Numerador com numerador, denominador com denominador. Quanto é que dá 1 vezes 1.200? 1.200. Tá aqui bem bonitinho. Quanto é 3 vezes 1? 3. Quanto é que dá 1.200 dividido por 3? 400 ml. É a quantidade que você vai fazer. Nesse caso aqui, ó, tanto para a figura A, quanto para a figura B, quanto para a figura C, quanto para a figura D, é só multiplicar e correr para o abraço. Não tem segredo nenhum. Entendido? É só uma multiplicação de frações. Aí nesse caso que é multiplicação de fração, pessoal, não precisa eu bater cabeça com o MMC, tirar o MMC, né? Eu só vou me preocupar com esse MMC na parte de soma e subtração de frações, tá bem? Tranquilo aí? Dessas aqui, pessoal, dessa A, B, C e D, vocês querem que eu faça qual para vocês? Ou a gente já pode seguir? Professor, se você quiser fazer. Ó, pronto, vou tentar fazer aqui, todas aqui para vocês. Vamos lá. Só pegar aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá. Essa parte aqui, ó, da segunda figura. Na segunda figura, ela diz que é 3/4 do recipiente que está com líquido. Vamos lá. Então a gente bota 3/4 vezes o total do meu recipiente, que é 1.200 ml. Mililitros. Vamos lá. Agora façam para mim aí. Numerador com numerador. Quanto é que dá 3 vezes 1.200? 3.600. 3.600. Ou saudade do nosso 4, pessoal. Quanto é 4 vezes 1? Aqui embaixo desse 1.200 é como se tivesse um 1. 4. 4 vezes 1 é 4. 4. Então, quanto é que dá 3.600 dividido por 4? Dá quanto? 900? 900, ó. Aqui, ó. 900 ml. Entendido? Tranquilo? Alternativa C. Vamos lá. A alternativa C, a fração que ele nos deu é uma fração de
É uma fração. Uma fração. Professor, Opa, pode falar. quando você pergunta para alguém quanto é, já tá a resposta de vermelho. Por isso que é melhor o quadro. Professor, o meu áudio tá um pouco baixo. Eu vou sair e vou entrar de novo, ok? Tá mesmo baixo mesmo, viu, Vitória? Tá certo, já. Só vou sair aqui pra tentar lhe ajudar aqui. Sai aí e volte. Professor Daniel, o meu Google Meet ainda continua bugado. Não sai nem o áudio e fica saindo sozinho da aula. Nesse caso aí, cidadão, a gente tem que rever isso aí, ó. Eu vou gravar a aula, no caso, o Kevin tá gravando, vai passar para vocês. Vocês têm que tentar ver a questão do programa, né? Se vai atualizar ou não, tá legal? Se você tá usando o celular, tente atualizar o programa, tá legal? Se você tá usando o notebook, também tente atualizar. Porque se você não atualiza o programa, aí pode gerar esses problemas mesmo, cidadão, viu? Eu vou tentar com vocês nas... Professor, o meu já consertou. Essa era pra me sair mesmo e voltar. Porque às vezes vocês têm que estar observando a questão se o programa está atualizado, tá bem? Porque se você não atualiza, Era aí... só a questão da internet que tinha caído, aí baixou o som, aí eu saí e entrei de novo. Tá certo, querida. Professor, Ô, pode falar. tem como, tipo assim, é por causa que vai que uma pessoa tá saindo com o áudio meio baixo. É que eu vi esse negócio ontem. Ó, quando você clica na tela, aparece lá um negócio, lá o chat, essas coisas pra você aparecer. Aí do lado das pessoas tem tipo um negocinho de áudio. Aí você tem que botar no alto-falante, porque se botar no telefone fica baixo e no áudio desativado. Aí, e o cancelar é pra sair. Não, cara, aqui tá, ó, pra todo mundo, ó, o ponto negativo aqui do Google Meet, Lucas, é que eu não posso desligar o seu áudio, quem desliga é você, entendi? Então, eu só tenho controle em relação ao meu áudio. Eu estava na minha aula de inglês e quando o professor, um aluno falava sem o professor permitir, ele conseguia desligar o microfone dele. É porque tem que ver qual é a versão que ele tá utilizando, né? Tem uma versão É porque aquele era na plataforma, esse é no Meet. Tem uma versão do Google Meet, que é uma versão paga, você pode cancelar o áudio pessoal, pode excluir as pessoas da reunião, pode fazer várias coisas. Mas essa nossa versão aqui não tem isso. Então, Eu na minha aula de inglês, aí quando a pessoa abre o áudio sem querer, aí manda alguém desativar, a gente só aperta e desativa o áudio da pessoa. tem que ver, ó. No caso aqui, ó, eu vou mexer aqui no seu, ó. Não dá. Eu só tenho acesso ao meu áudio e é isso aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Daniel, não seria melhor se você passasse Aqui, ó. para a próxima página, não? Oi? Não seria melhor você passar para a próxima página? Porque aí ia demorar muito. Verdade, professor, tá acabando o tempo. Escutem aí, pessoal, é complicado, ó. Escutem bem, ó. É complicado fazer as aulas pelo Meet aqui, porque tem aluno que sai e fica voltando. O meu WhatsApp aqui já tem conversa pedindo pra voltar. Aí eu não sei o que eu faço. Maria, fecha o microfone, que senão não vai dar pra escutar o professor. É complicado, pessoal, viu? É complicado porque os colegas de vocês saem, voltam, aí como é que eu faço? Professor! Ou eu fico aqui na minha aula, ou então eu fico aceitando aqui o pessoal que fica saindo da aula. É complicado. Professor! Vocês têm que estar aqui no organismo. Professor, seu áudio tá travando? Tá travando um pouquinho, professor. Pra mim não tá. Ó, isso aqui, Pra mim não tá tudo normal. Pra mim tá normal, desde o começo. Pra mim tá travando só um pouquinho, mas dá pra ouvir direitinho. Não tá mal? Deve ser a internet de vocês, mas o meu tá normal. Deve ser a internet. Pode ser a internet, deixa eu ver aqui. Ei, o tempo já tá acabando, é melhor continuar? pessoal, Pronto, tá na internet mesmo, já botei a internet aqui. eu vou fazer o Não é seguinte, ó. possível que o professor não acabe essa correção hoje.
Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou encerrar aqui e eu vou gravar essa aula e vou postar em seguida, tá legal? Porque aqui, pessoal, tá complicado. Tem muita gente saindo, aí sai e volta, sai e volta. Aí eu sempre tenho que estar dando a permissão de sair para estar voltando. Aí a aula não vai fluir desse jeito não, tá legal? Ele saiu? Acabou? Poxa, o professor saiu. Ele já saiu.